Fala pessoal, tudo bem? Bom, vocês que já estão acompanhando a jornada da criação, né, de alguns aplicativos, ideias que eu estou explorando aqui, e estão também assistindo essa parte, né, do xadrez. E me incomoda algumas coisas, inclusive porque tive que fazer alguns ajustes, mas tem coisas que não dá nem para jogar ainda direito que eu queria consertar, principalmente para jogar no celular, né, que é algo que a grande maioria das pessoas quer testar, né? Então aqui, só para vocês entenderem, o jogo está funcionando, mas você que tem que jogar aqui sozinho, basicamente. E eu tive que fazer uns ajustes do vídeo anterior, porque o rei ele não estava correto. Quando você vê aqui também, algumas das peças elas não estavam na proporção correta ou elas não estavam certas. Eu não me lembro aqui, ó, eu fiz ó, o hook, que é aqui, né, a torre, ela não estava certinha, né? Então ela estava com outro shape aqui que eu tive que consertar. Então teve alguns detalhes pequenos aqui, ó, que eu fui ajustando e o bispo aqui também, né? Ele não tava legal. Enfim, o que eu achei legal do formato que eu estou fazendo aqui, que ficou mais claro aqui agora, né, que o bispo, né, por causa do que ele está apontando, você consegue ver, né, que esse é o design original que o Bruno tinha feito, então fica mais fácil, e quando é a torre, né, a torre só pode andar para cima e para os lados, então isso ficou um pouco mais claro. A diferença é o cavalo, que muita gente fala que poderia ficar em posições diferentes, mas eu acho que começa a ficar um pouco confuso, né, de leitura. Também eu concordo com isso que o Bruno tinha falado. E vamos explorar, né? Tem coisas que ele me passou, a galera me falou que a gente tinha que melhorar, que é a questão de algumas regras do próprio xadrez que não estão funcionando, né? E tem coisas também relacionadas a jogar contra o computador e ter um botão de começar o jogo. Mas antes disso, eu queria fazer alguns ajustes, né? Porque se vocês se lembram aqui no primeiro vídeo, eu fiz tudo baseado em um 140, né? Aí eu queria fazer um ajuste para ficar uh, em 144, porque aí quando a gente for fazer o cálculo sempre das peças, né? Elas estariam sempre organizadas, bonitinhas para gente, com o 8-point grid system, né? Que é o padrão para a gente poder seguir e ter as coisas um pouco mais organizadas. Mas vocês podem ver que se eu tento centralizar aqui agora, né? Que é um risco que eu sigo aqui agora, eu tenho que ter certeza que elas vão estar escalando as peças corretamente para mim, né? Senão elas vão ter problema de tamanho, né? Então, por exemplo, aqui ó, o bispo mesmo, ó, se eu ajustar isso aqui para ir para o 144, né? Por exemplo, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, porque aí ele vai me ajudar a alinhar melhor os itens, né? Então, tô aqui, ó, 144, ele subiu um pouco, vamos diminuir, aqui, ó, 144. Aí, se eu ajustar aqui só para ele ir para o centro, né? Ele vai perder, né, esse ajuste. Então tem que ter noção de que tudo vai se escalar corretamente, né? Deixa eu ver, 144 dividido por 8, né? Ó, dá 18 certinho, é isso mesmo. Só para ter certeza, né, gente? Vamos ajustar, mas também ajustar bonitinho as coisas. Aqui, ó. Opa, agora essa aqui perdeu um pouco a proporção. 144. Talvez, ó, travar aqui para eles crescerem corretamente, ó. Mas quando eu centralizo, ele perde essa escala aqui, né? Então tem que tomar cuidado quando você está organizando seus componentes, né? Em casa, no trabalho, para eles ficarem corretos, tá? Então eu vou dar uma ajustada nisso, porque vocês vão entender um pouco da lógica, né? Do que eu vou montar hoje. Então, bom, tá lá, centralizado, vamos escalar aqui, bom, beleza. Isso aqui deixar aqui, ó. É bom que ele já tá organizado para estar na escala, né? Mas você vê que as coisas não estão muito perfeitas, mas tudo bem. A gente vai... Depois eu quero montar um grid
melhor para isso, né? Mas por enquanto, depois a gente pode trabalhar mais nesse detalhe aqui de ter o grid, né? Ou de saber o espaçamento correto, ou talvez até fazer com colunas, né? Assim que a gente possa ajustar. Mas talvez o grid já deu uma ajudada aqui, ó. Vamos ver, ó. Seguindo 8 pontos, ó, né? Só para ficar mais fácil de ajustar, a gente vai conseguir dar uma olhada. Mas o ideal é salvar, né, esse grid aqui, ó. Aqui tá com material design, tem um monte de coisa, tá mó sujo isso aqui. Eu vou tirar daqui porque a gente não precisa disso por enquanto, né? Aí vai ficar uma bagunça geral aqui de biblioteca e acaba sendo ruim de navegar às vezes, né? E aí aqui, ó, vou criar aqui This Grid, tá bom? Aí beleza. Aí a gente já, quando a gente for implantar, né? Se você quiser selecionar aqui, fica mais fácil de a gente selecionar e dar uma estudada na proporção, tá? Eu não vou ajustar isso agora, porque depois eu quero entender um pouco melhor a lógica, né? Porque aqui é o rei, aqui é o peão, então tem que ter uma proporçãozinha diferente mesmo para você visualizar. Mas a grande questão é que no momento que a gente tem esse board aqui, eu quero que a gente possa ter isso um pouquinho melhor estruturado, tá? Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos salvar essas cores, as variáveis aqui. Eu acho que eu tinha feito aqui, ó, para ter, o light e o dark aqui, certo? Porque isso aqui é muito doido, né? Agora fica uma... Acho que está acontecendo no browser isso aqui, ó. Você vê? Ele fica travado para mim. Não consigo arrastar direito. Mas tudo bem. Ele vai estar aqui, ó. Então ele tem as duas cores, que são essas, né? Então deixa eu testar, na verdade, se elas estão vindo aqui, ó. Tem um background aqui. Beleza? E aí se eu pego aqui a outra peça e eu coloco no dark, ó. Então eu tenho acesso às duas cores aqui já que estão dentro das variáveis. Ótimo, né? Pelo menos eu tenho essa estrutura. O ideal que eu estava pensando era criar um board onde a gente tem um pouco mais de controle, né? Se você olhar isso aqui tá super grande, né? Que tá 1080, mas é porque a gente não tem nem os frames, né? Na verdade, se você for pegar frame de desktop, vamos pegar esse aqui, vai. Vamos usar esse 1440, só pra gente ter uma proporção inicial aí de como que vai ser, né? E se a gente pegar um frame de celular, vamos trabalhar com essa de 375, porque a gente vai ajustando, tá? Essas cores no final, nem todas estão salvas, mas eu vou começar a usar essas aqui, depois a gente acaba mudando, tá? Pegando essas peças, entendendo o espaçamento que elas vão ter entre elas, calma aí, na verdade essa cor é outra cor, né? Porque eu não tenho essa cor, na verdade. Não, acho que eu tenho essa cor. É essa cor. Tá, eu selecionei a cor errada, gente. Deixa eu pegar aqui, ó, porque ela tá no dark aqui. Beleza. Ela vai sumir agora aqui, ó. Mas a peça tá aqui, né? A questão agora para organizar isso é tentar criar um grid aqui, né? Ou um auto layout da vida, né? Que é o que o pessoal vai querer fazer no início, e também ter a proporção da peça, né? Porque se a gente tem essa peça aqui, ó, o que acontece se a gente entra aqui? Você tem a peça, aí tem... eu tive que renomear, inclusive, algumas dessas peças, porque o Figma Make não estava entendendo o que era peça tal, peça X, Y, o que fosse. Então, eu vou usar isso aqui para depois dar uma reajustada. Vamos entender aqui o tamanho que eu tenho. Eu tenho 96 aqui, que é o tamanho original. Esse é o 96.48. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar tudo para ser 96, né? Proporcionalmente. Se você pegar esse aqui, que é o rei, ele está com 36,82. Vamos porque a gente use 36, então, só para ver
se proporcionalmente ele vai ficar bem aqui. Eu acho que dentro da proporção que foi feito, ele não está muito perfeito, né? Vamos trazer ele aqui, ó. Vamos trazer ele para cá, a gente compara os tamanhos, né? Porque ele não está tão perfeito, então acho que ele é um pouquinho maior nesse sentido, né? Eu acho que, tipo, talvez 64, você viu? Talvez 64 seja uma proporção ideal para a gente trabalhar, né? Dentro dele. Então vamos explorar, gente. Vamos explorar e ver o que acontece. Talvez, eu acho que isso deveria ter um componente, que eu fiquei pensando agora, né? Porque se isso fosse um componente, vocês vão entender a minha lógica, talvez. E a gente tem a propriedade, né? Que vai ser o nested, que é esse board piece. O que vai acontecer? Quando eu tenho isso aqui, ó, eu posso trocar pela peça que eu quero internamente, né? Deixa eu tirar esse view aqui, ó, que você tem o layout grid, e a gente desaparece com o gridzinho por um tempo, tá? E aí qual é a grande vantagem? Que agora eu tenho um componente só e eu poderia trocar as cores. Aqui tem a cor da peça, né? Do qual eu quero, e a cor do background, que seria essa, ela não está vinculada. Então, se eu tirar essa cor aqui, ó, vamos entender, tem um retângulo aqui, que na verdade esse retângulo é inútil. Agora, eu poderia apagar o retângulo e aplicar a cor no nível acima, que seria esse nível, né? Então, eu coloco aqui o background que eu quero. Então, aqui significa que, ó, agora eu tenho esse background e eu poderia, utilizando o filho, né? Vamos ver, usar isso aqui ou usar o Light Mode, né? De uma vez só. Então vamos só fazer um teste aqui e vai ter o Light e o Dark. A confusão que está dando agora, e na verdade vai naturalmente acontecer, é que eu não planejei as variáveis, né? Então vai ficar essa bagunça de Light e Dark aqui, sendo que eu tenho o que significa o Light para as peças e o que é o pro background. Então ele está achando que tudo que é light, né, ele vai se comportar com um modo só e o dark com outro modo, sendo que não é isso a lógica do que a gente quer criar as peças, né? Se a gente for pensar, a nossa lógica seria um pouco diferente, porque as peças podem estar transitando em várias formas, né? Na verdade, em várias cores, né? Mas enfim, deixa eu começar a pensar aqui numa lógica diferente. Primeiro eu quero encaixar, na verdade, essas peças no grid, porque a gente tem 8 e 8, certo? Então a minha primeira lógica seria isso, depois a gente ajusta esse outro componente. Então deixa eu tentar ver se eu duplicar isso aqui e começar a criar uma lógica. Vamos duplicar tudo isso aqui, certo? E aí eu vou só reutilizar essa lógica aqui para organizar as coisas, tá? Então vamos só duplicar, duplicar e duplicar. Acho que é isso, né? De 8 seria exatamente isso que a gente tem de organização. Se a gente apertar aqui o Auto Layout, ele já vai trazer isso aqui pra gente para usar o grid automaticamente, você viu? Porque ficaram 8 e 8 peças, então ele já está usando o grid mode pra gente. Se eu colocar um stroke, aí essa era a minha dúvida, e eu quero ver como que ele vai ficar, onde ele vai aplicar o stroke, se ele vai aplicar só fora, ou ele vai aplicar, vamos ver onde que ele aplicou esse aqui pra mim. Esse stroke, opa, tá preto o stroke, queria só mudar a cor aqui pra gente ver, e aumentar aqui, então seria outside, aqui mesmo, ó. Esse que eu queria ver onde ele ia aplicar pra mim. Então se eu tenho esse negócio outside, ó, na verdade ele fica com duas cores, né, porque ele teria a cor do background,
que seria essa cor, né? Só dando uma organizada. Mas aí, se eu tenho essa cor, eu queria ter outra cor aqui, que seria essa borda, né? Infelizmente, deixa eu ver, não tem uma forma, será que tem uma forma de eu distanciar? Eu acho que não tem uma forma de eu distanciar, né, essa borda, vamos ver. Vamos colocar outra cor aqui, ó, pra gente ver de novo. Mas eu tenho aqui como ter coisas mais dinâmicas e tal, mas a gente não tem como distanciar essa borda do objeto lá, né, que a gente quer. Infelizmente não. Você tem 11, 12 e tal, então a gente teria que fazer de outra forma, tá? Talvez se eu manter só isso aqui, mas aí também é meio inútil, né, esse stroke aqui, porque eu poderia estar só dentro de outro frame, então para poder gerar isso, né, seria mais um frame. Então se eu colocasse assim frame selection, aí faria mais sentido, porque eu teria um frame que eu poderia colocar uma cor nele. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui junto. E esse frame, se ele é maior, ó, você viu? Aí faria sentido, porque ele estaria maior. E esse frame interno, eu colocasse um stroke nele, com a cor que eu quero, e eu defini, sei lá, 24, você vê que ele vai ter esse espaço. Aí sim, esse fio aqui, que é a cor do background, ele poderia ser menor, né, para fazer o efeito que a gente está usando lá, para ele estar um pouquinho mais organizado em termos de lógica, né? Então, se eu estou aqui e eu ligo um auto layout, tem a vantagem de ele sempre alinhar para mim, né? Você vê, ó. Então se eu colocar aqui, vai, 810, vamos ver como que ele vai ficar, né? Aí ele já tem, usando um pouquinho dessa lógica que a gente está fazendo. Mas você vê que o espaço, assim, o que a gente pode ajustar é esse, que seria o espaço da borda, né? Que está 24, se a gente colocar 16, ó, ela vai ficar um pouquinho menor, e a gente pode até diminuir esse espaço aqui, né? É quase isso que a gente quer atingir. Bom, mas enfim, dá para dar uma brincada melhor para estruturar. A minha intenção era conseguir fazer uma estrutura melhor, assim, para que a gente possa replicar essa estrutura pro mobile, né? Porque se você entrar aqui no meu Figma Make agora, cadê? Opa, cadê o Figma Make? Deixa eu entrar aqui. Se você vem aqui no Figma Make e vai pro celular, ó, meu, tá horrível. Basicamente impossível de jogar do jeito que foi feito, né? Então aqui, ó, ele já fez uma mini estrutura. Vamos voltar aqui pro arquivo. Acho que tá aqui o arquivo. Ou eu tava usando. Enfim, eu tô em algum lugar aqui usando eu mesmo. Perdi o arquivo onde eu tava, né? Enfim, estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter. E aqui tem a... deixa eu ver aqui se eu faço uma coisa que eu fiquei pensando. Porque se eu tenho essa peça, daria para fazer uma brincadeira aqui que seria com a visibilidade dessa peça, né? Na verdade, ó, se eu consigo brincar com ela em termos de... Tá, então se eu fizer, talvez, se eu criar aqui uma propriedade, seria boolean show true, aí eu poderia ligar a essa peça aqui, que é
o show. Então, vamos ver. Aí eu posso ligar e desligar, né? Que aí já a gente tá com a propriedade dela. Então, show piece, né? E aí, dentro dessa show piece, né? Qualquer filho que eu tiver dela, eu posso ligar ou desligar, né? Porque aí, no caso, a maior parte dessas peças aqui, será que eu consigo selecionar dessa forma? Vamos ver. Foi ou não foi? Não, não vai. Ela estaria desligada, né? Estranho, eu queria ter um jeito mais fácil de selecionar, né? Ou eu vou ter que selecionar assim, ó. Mas aí eu tenho que ter certeza de que eu tô selecionando as peças que eu quero, né? Aqui, ó. Daqui, 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 daqui. Vamos ver. Tirei tudo, beleza. Agora aqui, 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 aqui. Tirei, tirei. Daqui até aqui. Porra, meu irmão. Assim, não sei, né? Não ficou do jeito mais prático da humanidade. Mas tá quase lá, quase lá. Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é aumentar essa borda. Acho que é isso, né? Aumentar essa borda. Vamos voltar pro 24. E essa área aqui, que é menorzinha mesmo, né? Então se aqui tá com 768, vamos ver. Vamos fazer proporcional. 768 mais 8 vai dar quanto? 776 mais 8 mais 8. Vamos ver. Mais 8. Opa, caramba. Mais 8. É isso aí. Tá, então, mais 4. 804. Acho que é isso. E aí, proporcionalmente, isso aqui eu poderia aumentar um pouquinho mais, né? Que tá 24. Vamos vai para 28, vamos ver como ela fica. Eu tenho que ir ajustando esse jogo aqui, né? Então, beleza. Vamos dar uma organizada na nossa vida. Então, teoricamente aqui ficaria o rei, né? O king. E aí por isso, aí eu acho que eu teria que reorganizar um pouco as variáveis, porque do jeito que eu montei, ela está usando a questão do background ser vinculada àquela variável de light and dark mode. Mas eu acho que não vai ser a coisa mais útil para eu fazer isso nesse primeiro momento, porque se a gente tem variáveis com modos, na verdade não funciona. Eu teria que ter as peças e aí eu ter peças por cor, né? Então talvez eu acho que, sei lá, se a gente tiver o black aqui, aí deixa eu duplicar aqui e eu ter o white. E aí talvez funcionaria assim, né? Porque aí eu tenho a cor preta e a cor branca aqui, independente. E aí eu não teria esse modo aqui. Mas antes de eu tirar, eu vou criar a mesma coisa. Background light. Eu vou duplicar aqui. Na verdade, não preciso duplicar isso aqui. Delete. E aí eu duplico aqui, ó. A variável só. Dark. Certo? Então essa é a dark. E aí essa é uma questão. Se eu deleto esse modo, entendeu? Ele vai acabar sumindo tudo. Então aqui eu acho que tem que ser só color o nome da parada. Vai ser mais simples, eu acho, que estruturar dessa maneira.
Então você vai ver que deu uma cagada agora, geral, né? Porque a gente estava vinculando essas cores dessa forma. Então a peça ela vai estar aqui, mas vamos ver, vamos fazer um teste, né? Se essa lógica de estruturar funciona. Ou a gente muda, né? Não tem certo ou errado, assim, tem que ser desse jeito tudo, e aqui a peça é branca. E ó, então essa lógica que a gente pode fazer, certo? Sim. Então deixa eu só fazer a lógica das peças funcionarem assim, ó, vocês vão entender. Falar, pô, João, você é muito louco. Um pouco porque é aquela coisa do falta de planejamento, né, gente? Se eu tivesse planejado, provavelmente não estaria acontecendo isso. Então, acho que se as peças forem pretas, ó, você viu, ó, dark, e aí tá tudo dark. Mas aqui, ó, pensa que todas essas peças aqui agora, podia ter um jeito mais fácil, né, de selecionar isso tudo aqui, ó. Vamos supor, agora eu quero que essas peças sejam brancas, né? E aí, obviamente, eu vou ter que começar a fazer aquela brincadeira de cores, que aí, por falta de planejamento, eu fiz errado, né? Então, a cor do background tinha que ser dark, viu? Mas agora, eu fiquei pensando que isso vai me dar uma flexibilidade para eu criar temas da forma que eu quiser, né? Que era a intenção que eu tinha, porque tem essa outra cor que foi criada lá no artigo que o Bruno fez, e eu fiquei pensando, pô, talvez se eu tivesse esses temas de outra forma, elas ficarão bem mais fáceis de manejar, você viu? Agora ficou bem melhor, porque agora até isso aqui me dá a possibilidade de ajustar, né? Então o peão é esse, né? Às vezes eu confundo os nomes, gente. Eu não sou um super jogador de... Por que ele não selecionou? Ele não seleciona, ó, múltiplo. Ele deveria, né? Deixar eu selecionar múltiplo, que zoado. Enfim, vamos lá, vamos ajustar isso aqui. Mas isso já nos ajuda até a compartilhar melhor essa informação com o Make, né? Então você vê aqui, ó, que aí aqui eu vou ter as torres do lado. Aqui, se eu não me engano, tá certo? É o bispo. Aqui é a rainha, certo? Aí aqui é o bispo, é aqui eu acho, não? Vamos ver. E aqui é o cavalo, certo? Acho que é isso. É isso mesmo, né? Vamos ver. A gente pode checar isso aqui. É o cavalo aqui, tá certo? Não, perfeito, ó. Agora ficou mais organizado. Que aí eu consigo dar uma ajustada aqui. Bom, eu vou ajustar isso aqui depois com mais calma, só para vocês entenderem a lógica, tá? Mas o que na verdade eu estou mais interessado é que essa lógica de proporção funciona aqui. Você pode fazer do jeito mais tosco do mundo, que seria copiar esse board aqui, usar o K, né, para ajustar, mas não vai ficar a coisa mais perfeita do mundo em proporção, né? Eu acho que muita gente que faz isso, o cara que cuida do seu design system, ele deve ter um treco, né? Porque no final você ajustou para tamanhos totalmente aleatórios, né? Mas que poderiam ser organizados melhores, né? Você viu que ficou 44, que não é um tamanho ruim, né? Para ajustar. Então, mas vamos ver, será que o Make já corrige, né? Obviamente, dá para melhorar muito, mas vamos supor que esse aqui é o mobile, esse aqui é o desktop, né? Já está aqui para mim, dessa forma. E a gente ajusta aqui. Então, ele está fora do frame, então deixa eu colocar aqui, ó. Tá colando para fora, por isso que ele não está alinhando.
essa parada, né? Então só vamos copiar, pedir para ele fazer essa correção, vamos ver se ele ajusta. E cadê o make? Volta aqui em make, aqui, tá aqui o make. Então, let's fix the pronto. Vamos ver se ele ajusta, vai, só para ajustar. Não sei se ele vai mexer nas peças, né? Não quero que ele mexa nas lógicas das peças, eu só quero que seja utilizável, na verdade, nesse momento para o celular. Enquanto ele faz isso, eu queria dar uma exportada aqui para ver o que acontece aqui, ó, na exportação, né? Que eu consigo jogar para cá. E se ele consegue exportar a biblioteca para o Make, né? Porque ele estava dando um bug a última vez que eu fiz isso. E eu não sei porquê. Mas deixa eu tentar aqui de novo. Só para compartilhar com vocês, ó. Se eu vou no Publish, aí eu jogo aqui para o Make. Ele estava dando um bug muito louco. E ele não passava. Mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Enquanto isso a gente volta lá pro Make, vê o que ele está fazendo, se ele consegue ajustar. O jogo, né? E para ter certeza que está jogável, eu vou pedir para ele implantar essa regra e essa regra aqui e colocar um botão aí para pelo menos você ter um botão para começar. A gente podia, bom, deixa ele exportar aqui, senão vai que ele dá outro bug louco. Mas essa lógica funciona, viu? Talvez seja uma melhor lógica de estruturar o que eu estava fazendo. Mas é porque, bom, é aquela coisa, né? Planejamento é tudo nessa hora, né? Eu fui fazendo assim, meio que no aleatório, pensando em uma coisa, e aí, obviamente, não era o perfeito. Porque o que acontece? Agora que eu tenho isso, por exemplo, se eu for para as variáveis e eu tenho esse background, e aí eu coloco assim, em vez de coloco tema 1, né? E aí eu coloco aqui tema 2. Aí eu posso colocar as cores das peças, né? Na verdade eu coloquei assim, mas eu nem precisava, né? Eu poderia ter colocado direto aqui, na verdade, né? O nome dela ser black e aqui ser white. Na verdade, trazer ela para cá, só para esse nível aqui, na verdade, pronto, né? Ó, aí eu tenho esse aqui e esse aqui, ó. E já funcionaria da mesma forma. A diferença é que assim, agora, por exemplo, se eu quisesse pegar essa cor aqui e jogar dentro das variáveis aqui, né, nas cores, vamos colocar essa aqui e essa aqui que é a clarinha, certo? Eu jogo aqui e jogo aqui. Qual a diferença de tudo isso é que, vamos supor, se eu pegar esse board aqui, né, e eu quisesse trocar toda a lógica de cor deles, eu colocar para o tema 2, ó, ele já trocaria. É que essa aqui deve estar com um problema de não estar selecionado a cor certa, né, na verdade. Mas ele já... Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Tá o light e o dark. Tá. É que ele deve estar no alto, talvez esse aqui, ó. Vamos ver. Ele tá no light. E aqui ele estaria no light. Acho que ele tá selecionado da forma que eu queria. Bom, enfim. Eu vou depois ajustar para essas cores ficarem certinhas lá, né? Essa aqui é essa, vamos ver.
Não, as cores estão certas, eu acho que só a seleção tá... Eu fiz alguma coisinha da seleção errada. Mas vamos voltar lá pro Make, rapidão. Ó, ele fez a implantação, ó. Ficou... Será? Ó, tá funcional. Funciona, certo? Então, já que ele já deu uma remodelada aqui, ó, para funcionar melhor. E se eu vou aqui pro modo desktop ou mobile, ó, ele já ficou um pouquinho melhor, né? A estrutura de layout, tá? Então, vamos colocar as outras regras que estavam faltando, que é essa aqui. Implement. Vamos ver. Colocando de um jeito bem simplório, né? Assim, para ele fazer. Nem sei como ele coloca essas regras aqui, na verdade. Fico até curioso. Mas ele deve estar em algum lugar aqui colocando algumas regras aqui. Ou no app, onde ele coloca. No Guidelines que não deve ser. Aqui só tem a UI. Ah, tá. Esse chess game... Ah, tá dentro desse aqui, a lógica, eu acho, não? Aí, ó. É isso aí. E ele tá bem aqui, colocando as lógicas. Então... E aí, depois que ele implantar isso... Deixa eu até colocar isso aqui pra... Opa! Pô, esse negócio aqui que eu coloquei é legal, mas não funciona muito bem, né? Porque agora eu quero colocar essa... Como que eu coloco isso aqui pra dano? Porra, aqui... Ah, tá. Tem que apertar aqui, ó. Mano do céu. Essa usabilidade aqui tá bem ruim. Então, colocar isso aqui eu quero colocar alguma regrinha pro cara entender que eu quero jogar contra o computador, tá? Agora, na verdade, para essas regras funcionarem, eu tenho que fazer. Então, I wanna make the Será que ele entende isso? Sei lá, tô fazendo de jeito bem simplão. Logic to tá. Vamos fazer assim, porque na verdade eu estava querendo que ele criasse o perfil do usuário, mas aí eu vou fazer isso num próximo vídeo, que eu quero implantar uma forma da pessoa criar uma conta, e aí o computador começar a aprender e jogar conforme o seu nível, né? Então, para não ficar um negócio super difícil, né, para se jogar, então daria para fazer uma brincadeira melhor. Ó. AI opponent that gets progressively smarter as you play more games. Então, isso é legal. E eu acho que só poderia voltar a ser um pouquinho maior, na verdade, né?
E essas letras eu acho que estavam em branco, né? Então só deixar elas voltarem a ser brancas de novo. E, e talvez quando é celular, ele até tira, né? Então, mas eu acho que eu poderia ter certeza que ele iria remover isso aqui quando está no celular, sabe? Para não ter necessidade. Será que vai funcionar bem? Agora eu tenho a dúvida. Tá bonitinho, né? O jogo tá ficando legal. Essas outras cores, inclusive, gente, eu quero depois trocar. Eu não gostei muito delas. Dessa parte de ela dar dica, né? De qual que é. Ó, beginner tal. Beleza. Ele tá criando aí, ó. Ó, ele colocou aqui os níveis. Olha, que interessante. Vamos ver. Vamos ver ele jogando. Tá, mas agora ele não tá funcionando, parece, né? Tipo, aí só tem um jogo que eu joguei aqui. Ah, tá. Na verdade não tem nenhuma regra, provavelmente. E eu queria fazer que o board ficasse maior, né, pro desktop. Então a gente pode até pegar essa proporção aqui que a gente tem. Vou copiar aqui para ver se o Make entende isso. Mas vamos ver. Vamos deixar ele corrigir, né? Tem outras regras, obviamente, que teria que ser implantada aí. Mas vamos ver. Eu vou fazer isso depois. Vamos ver. Mexeu? Não. Tá. Não tá funcionando, né? Só eu tô jogando essa parada aqui. Aqui, ó. Ah, você viu? Ó? Ele achou aqui, ó, que só o branco joga. Ó, AI is thinking now. É. Você vê que até para um joguinho de xadrez tem umas lógicas que, ou por isso, eu teria que escrever as regras um pouco mais detalhadas, né? Para ele poder entender como seria isso. Um PRD nessa hora funcionaria bem, né? Para a gente ter uma lógica de implantar a lógica do jogo, etc. Mas
Obviamente jogando, assim, criando isso no freestyle, que é mais complexo mesmo, na verdade. Vamos ver, vamos ver. Reiniciar o jogo. Vamos ver. Vamos tentar começar de novo. Acho que não, né? Pior que não funciona mesmo, né? Ó, deixa eu ver aqui. Não tá rolando. Vamos fazer assim, ó. Vídeo. Aliás, deixa eu ver se ele achou aqui, né? Ó, ele achou aqui, ó. Maravilha. Acabei atualizando, né? Já que ele tem a biblioteca, fica mais fácil, porque agora todos os ajustes que eu fizer lá, ele já faz automaticamente aqui pra mim. Então a tipografia, inclusive, que eu quero ajustar depois, vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas eu tô encucado aqui porque ele não tá realmente... Não tá funcionando, né? Ele tava funcionando bonitinho, agora não tá funcionando. Tô encucado com isso. Eu vou ajustar o visual, que é mais rápido. E aí a gente volta aqui para ajustar a lógica do jogo. Mas isso aqui não tá perfeito ainda, né? Não é a coisa mais bonita do mundo. Mas eu vou ajustar aqui pra gente, tá? Deixa ele reorganizar aqui. Não, pensando que também no arquivo lá de design não tem nada, né? Não tem nenhuma estrutura bem feitinha de layout, né? Eu acabei criando agora para vocês, né? Vamos ver. Se ele estava usando 44, ó, vamos voltar rapidinho aqui. Que na verdade isso aqui seria a estrutura que ele estava usando, né? Ó. Se eu usasse isso aqui para ele ser 44, vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um detach aqui, mas ele deveria estar usando algo assim, ó. Talvez 28, 44, ó. E aí faria mais sentido, né? Se ele ficasse aqui no meio, aí ele pode escalar junto o tamanho, mas esse seria o tamanho do menorzinho, se eu quisesse usar eles. Opa, tema 1, tema 2, volta pro tema 1, mas eu quero o Dark. Beleza. Eu vou ajustar esse tamanho aqui depois pra gente ter um padrão, e aí o Make, conforme vai jogando, ó, bom, pelo menos dá pra jogar. Eu acho que eu vou ter que usar esse point to click, ó. Isso aqui é interessante, né? Porque eu consigo trocar a cor dele assim, na mão, aqui e aqui. Mas será que ele salva isso? It's too big. It's smaller. And also fix the logic so I can play
against the computer. Vamos ver. Ele está contando aqui, mas também não funciona, né? O que adianta, né? Será que se ele persiste, essa alteração que eu fiz de cor ou não? Hein, gente? Vocês acreditam que isso vai dar certo ou não? Vamos ver outro aqui, Android, Medium, iPhone. Ó, o Pro Max aparece. Mas eu acho que quando a gente está falando de mobile, né, esses labels aqui podiam sair, né? Acho que só ocupa espaço. Vamos lá, Make, vamos lá. Vamos lá que quero ter certeza que a gente já tem isso funcionando. Mas vamos ver. Tá. Uhum. Tá fazendo a lógica. Tá ficando complexo. Level medium, né? Tipo, nem joguei. Ó, vamos ver. Às vezes as coisas demoram um pouco mais do que a gente imagina, né? Porque o que eu percebi assim, né? Não só usando o Make, mas outras ferramentas, às vezes você pede as coisas e demora um pouco para processar, né? Por isso que eu até entendo quando o Figma faz algumas apresentações e eles já têm o resultado pronto para compartilhar, porque se tiver que esperar toda vez que eles estão fazendo um demo é quase impossível, né? De você, ó, agora se mexeu aquela peça lá, eu vi ela se mexendo. Vamos ver. Pô, mas aqui foi igual um pato, né? Agora dá pra jogar contra o computador. Vamos ver. Ó, tá mais legal brincar assim. Pô, me pegou a rainha deles aí, me pegou aí, ó. Me zoou a rainha. Pum, perdeu a rainha. Ó, agora tá ficando interessante jogar, ó. Porque eu posso jogar. Peguei. Ih, morri, sabia. Mas enfim. Bom. Bom. Já era, irmão. E agora aqui não é uma boa ideia. Aqui vamos de cavalo. Já era. Tá, mas aí você viu, não tem a regra de que o jogo acabou, né? Enfim, vamos colocar aqui para reset game, mas eu consigo agora jogar contra AI. E aí isso aqui, que são os labels, do not show the labels and mobile view. Vamos ver.
E pensando que esse layout ele construiu sozinho, né? Não tem espaçamento, não tem nada. Então quando eu vier pra cá eu não quero que ele apareça mesmo. Opa. Ele está colocando aqui as regrinhas que eu quero, porque ele vai sumir com as coisas que a gente não quer que ele faça. É, a regrinha lá de fazer esse ajuste não está funcionando. Hide the select number labels. Ah tá, eu quero que remova tudo, né? Para ficar proporcional. É que eu acho que ele não deixa eu selecionar aqui e aqui, né? Não dá. Não dá para selecionar múltiplos itens. Ó, agora sim, agora sumiu, ó. Se eu vou no Max e tal, mas foi um ajuste simples. Tá. Agora, and show the winner. Consider the... Deixa eu ver. Checkmate aqui, ó, tá errado. Do AI and the human performance. Pronto, acho que assim. Vamos ver. Tá divertido, né? Implantar essas regras. Só pra gente ter certeza que tá funcionando melhor, né? Senão vai ficar uma coisa só pelo número de jogos não faz sentido, né? Porque se você estiver perdendo toda vez com a... Acho que não faz sentido, vamos ver. Tentar morrer aqui logo. O meu rei tá aqui andando de boa e nada acontece, ó. Não sei, tipo, não faz muito sentido do jeito que eu tô jogando. Tá muito simples, na verdade. A dificuldade meio que... É. Tá funcionando, mas não tá funcionando do jeito que eu estou imaginando. Sabe uma coisa que ia ser legal implantar? Era tipo uma animação, né? De ele ir pra lá
com a peça. Ah, agora, aqui tem, ó, um contador, ó, para saber qual é a melhor forma de jogar. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele consegue me capturar, vai. Tá. Tá, eu tô em check. Beleza, peguei. Tá, mas e aí? Eu tô em check e o cara ele não me mata? Eu acho que ele tá meio largado esse negócio aí. Bom, enfim. Tá funcionando, na verdade, mas por algum motivo, ai, não funciona muito bem aqui comigo, né? E aí, o cara não vai me pegar não? Vamos ver. Tá. Ah, agora sim. Pô. Acho que ele tá deixando eu ganhar, na verdade. Mas enfim. Já tá funcionando legal. Bom, vou publicar essa versão. Já tem bastante melhoria em relação ao que era. E aí, uma vez que a gente tem isso aqui rodando, né? Eu vou até... Talvez possa jogar lá na comunidade pra galera. Será? Vamos ver. Vai estar lá pra galera aí. Foi publicado. Bom, tá lá publicado. E, bom, fica à vontade aí para jogar, brincar um pouquinho. E qualquer coisa, né, nos próximos vídeos eu vou adicionando novas regras, novos detalhes, temas, coisas, tudo que a gente está explorando, né, das funcionalidades que o Figma proporciona. E o legal é isso, né, porque resolvendo problemas pequenininhos assim, trazem as lógicas, né, de como resolver problemas mais complexos com o tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí que logo mais eu vou adicionar mais informação, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.